Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de empreendedorismo. Nós continuaremos a abordar nessa aula ainda o tema do trabalho humano e, mais especificamente, o jovem e o mercado de trabalho. Sendo que na aula anterior nós tratamos do conceito de trabalho numa perspectiva mais ampla, que foi mais filosófica, também a questão histórica, como as práticas do trabalho vieram se transformando ao longo do tempo, na perspectiva histórica, chegando até nossos dias com as rápidas transformações tecnológicas que nós estamos acompanhando hoje em tempo real. Nós estamos mergulhados nesse conjunto de transformações muito rápidas e muito profundas. Então hoje nós vamos retomar um pouco a ideia trabalhada na aula anterior, mas também vamos pensar de uma maneira bem mais concreta nos nossos dias hoje, na nossa sociedade atual, como é que nós ingressamos no mercado de trabalho. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos retomar é a ideia do trabalho humano. Foi algo muito bem aprofundado, na outra aula, no sentido filosófico. E aí é importante a gente perceber, depois de ter analisado aquelas músicas, como cada um daqueles compositores percebia a relação com o trabalho, e nós vimos que havia perspectivas positivas e negativas, a gente olhar também de um ponto de vista até psicológico, Maslow foi um estudioso do comportamento humano, e ele criou o que foi chamado de a pirâmide de Maslow. Ele pensou que o ser humano ele está sempre em busca de satisfação de suas necessidades e ele hierarquizou essas necessidades, vindo da base as necessidades fisiológicas, comer, beber, fazer as suas necessidades realmente de excreção e sobrevivência, enfim, estão na base. Então, o trabalho humano enquanto ação produtiva, ele está muito ligado a isso, num primeiro momento, satisfazer as necessidades fisiológicas mais básicas do homem, de sobrevivência. Um pouquinho acima da necessidade de comer, beber, vem a necessidade de segurança. É o que hoje muitas vezes as pessoas procuram, por exemplo, quando fazem um concurso público, quando elas saem para conseguir um emprego que vai trazer para elas um salário mensal. Está envolvido, sim, conseguir o sustento, a sobrevivência, mas também existe uma ideia de quê? De segurança, de que ele vai ter mensalmente garantido aquele ganho que vai trazer o alimento, vai trazer os elementos necessários para a vida dele e da sua família. As necessidades sociais, de status, de estima. Então veja que as necessidades, à medida em que essa base vai sendo satisfeita, que é o mais básico, vão surgindo outras. A princípio, a pessoa quer um trabalho para conseguir um salário e conseguir alimentar a sua família. Depois, ele já quer se sentir seguro, estabilizado. Posteriormente, vem as necessidades sociais, de sair, de conviver, de lazer, de se sociabilizar. Depois vem o status e a estima. Então a pessoa já não quer um trabalho qualquer, ela quer um trabalho que seja mais polido, que tenha um status maior. Posteriormente vem, acima disso, a necessidade de autorrealização. É o que acontece muitas vezes quando uma pessoa ela já é muito rica, vamos dizer assim, um grande empresário, muito dinheiro, muitas realizações já feitas, mas ele resolve começar de novo uma outra empreitada, onde muitas vezes ele vai até colocar em risco tudo aquilo que ele já conquistou. Então, por que essa pessoa está indo atrás disso? Então, ela está indo muito mais atrás de uma autorrealização, de se superar, de sentir que ela cumpriu uma missão ou que ela conseguiu vencer um obstáculo, do que propriamente em busca de dinheiro, de mais recursos. O dinheiro, na verdade, se torna um símbolo de algo muito maior. O símbolo de que ela venceu, de que ela se autorrealizou. É claro que
esse topo da pirâmide não é atingida apenas por quem chegou a ser um milionário. Na verdade, cada uma dessas necessidades, elas estão nesse momento atuando em todos nós. Quer nós tenhamos um emprego muito bom no sentido de que remunera bem, quer tenhamos um emprego mais modesto, um trabalho mais modesto. Mas nós estamos a todo momento procurando satisfazer necessidades fisiológicas, de segurança, de estabilidade, de sociabilidade, de status e autoestima na sociedade e, no topo, a realização pessoal. Então, na visão de Maslow, nós percebemos que o trabalho ele não é nem bom nem ruim necessariamente, mas ele se presta a essa busca de satisfação de necessidades. Então, no sentido mais amplo, é algo bom, porque é algo extremamente necessário e nós não temos como prescindir do trabalho. Todos nós, no nosso cotidiano, seja na nossa escola, no nosso trabalho, na vida pública mesmo, nós precisamos agir. E essa ação produtiva é o trabalho. E vai de encontro a todas essas necessidades que Maslow nos apresenta. Uma diferença muito importante, que a gente também tocou na aula anterior, é que o trabalho é diferente de emprego. O trabalho é uma ação produtiva. Emprego é um tipo de vínculo de trabalho. Historicamente, nós percebemos que as relações de trabalho elas foram se transformando ao longo da história. A princípio, nós tínhamos a servidão coletiva, tínhamos a escravidão. Na Idade Média, tínhamos um outro tipo de servidão, que era chamado os servos da gleba, os servos da terra. Posteriormente, foram surgindo novas formas de relação de trabalho, até que chegamos na forma do trabalho assalariado, tal como nós conhecemos hoje. Mas esse trabalho assalariado ele ainda assume diversas formas de vínculos. Então, o trabalho é a ação produtiva. O emprego é o vínculo de trabalho. Muitas vezes nós vemos no jornal dizer que o desemprego cresceu. Isso quer dizer o quê? Que os postos de trabalho com carteira assinada, formalizados, eles diminuíram. O desemprego, portanto, cresceu. Isso não quer dizer que as pessoas não estão trabalhando, que as pessoas não estão procurando uma ação produtiva que traga para elas o seu sustento. Então essa diferença é fundamental a gente entender. Roberto Chinachique, em um de seus artigos, que é um palestrante, um consultor de empresas, ele diz: o emprego acabou, mas o trabalho continua. Ou seja, a tendência é que o emprego, os vínculos mais formais, com maior estabilidade, eles diminuam. Mas, por outro lado, a demanda de trabalho, as possibilidades de ação produtiva e de resultado, elas continuam a crescer. Porque uma coisa não equivale à outra, né? Então, outras formas vão surgindo, onde a estabilidade é menor, mas que muitas vezes, em alguns setores, as oportunidades de ganho e de ascensão é até maior do que os empregos com maior estabilidade. Então, nós temos algumas formas de trabalho e vínculos que são bem comuns no nosso tempo. Primeiro, o trabalho voluntário, que não deixa de ser um trabalho, só que aí é definido como essa atividade não remunerada. Autônomo é aquele que exerce uma atividade profissional, mas não tem vínculo empregatício, ou seja, não tem carteira assinada por ninguém, por conta própria e com a assunção de seus próprios riscos. Ou seja, a pessoa ela assume seus próprios riscos. Ela não tem um patrão que vai recolher o INSS para ela ou que vai garantir a ela alguma coisa de direito trabalhista. Então, ele é autônomo. Nós temos o trabalhador informal, é aquele que não tem sua carteira assinada e que entrega seus serviços. Ele é um autônomo. E temos os profissionais liberais. Esses profissionais liberais, eles também são autônomos. Só que o que difere é que essas pessoas, muitas vezes, elas estão dentro de algum tipo de ocupação que é reconhecida
e ligada a algum tipo de conselho profissional. Por exemplo, advogados. O advogado, a não ser que ele seja contratado por um escritório, mas normalmente ele é um profissional liberal. Ele presta serviço e recebe seus honorários. Mas apesar disso, para que ele exerça essa profissão, ele precisa estar integrado dentro de um conselho profissional, que no caso é a OAB. O médico, por exemplo, ele é um autônomo, mas também ele é um profissional liberal. Para que ele exerça a medicina, ele precisa estar inserido dentro de um conselho de medicina, diferente do autônomo, que não é um profissional liberal nesse sentido. Muitas vezes ele é um trabalhador informal. Por exemplo, um pedreiro. Ele não deixa de ser um trabalhador, ele não deixa de ter, muitas vezes, até um retorno financeiro muito bom. Ele pode, inclusive, pagar sua previdência, seu INSS e tal. Mas ele é um trabalhador informal. Ele está na informalidade, a menos que ele adira a uma das formas que existem já para sair da informalidade. No caso, seria o MEI, que é o microempreendedor individual, que é um sistema que foi criado exatamente para a proteção desses indivíduos que trabalham na informalidade. Posteriormente, nós falaremos um pouco mais sobre isso. O empregado é aquela pessoa física, aquele indivíduo, que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, ele não vai ali prestar um serviço um dia ou dois, ou uma semana. É aquela pessoa que tem uma constância na prestação daquele serviço para aquela empresa, né? E a empresa, no caso, é um empregador. Então tem um vínculo, e quem caracteriza esse vínculo normalmente é a carteira assinada. E ali, aquele trabalhador e aquela empresa estão debaixo do regimento de uma lei chamada CLT, é a Consolidação das Leis do Trabalho, onde o empregado e o empregador têm seus direitos e suas obrigações. Então esse é o empregado, é o trabalho formalizado. O empresário é outro modo de se inserir no mercado de trabalho. Nós estamos vendo que há várias maneiras da pessoa entrar nesse mundo do trabalho, em vários tipos de relações e de vínculos. O empresário é aquele sujeito que funda uma empresa, um negócio formalizado, e responde por ele. O CNPJ é aberto no nome dele, atrelado ao nome dele. Então ele vai responder por aquela empresa civil, criminalmente, empresarialmente. Se aquela empresa quebrar, em alguns casos, o empresário ele responde até mesmo com seus próprios bens, porque ele está atrelado àquele negócio. Ele exerce essa atividade econômica, é quem organiza para a produção ou para a circulação de bens. Produção é o empresário que cria uma indústria, por exemplo, para produzir um bem. E circulação é basicamente o comércio, que faz circular um conjunto de mercadorias e serviços. Ainda tem uma outra maneira, que é do serviço público, onde você pode prestar um concurso, se tornar um servidor público em algum dos setores do governo, com estabilidade. Em alguns casos, sem estabilidade, que seria o servidor temporário ou mesmo aquele servidor que atua de maneira terceirizada. Então, o que eu quero que vocês percebam aí, já saindo daquela história mais filosófica, mais histórica, mais ampla, é que existem vários caminhos através dos quais uma pessoa ela entra no mercado de trabalho. Não é só como empregado de carteira assinada, mas pode ser como profissional liberal, um trabalhador informal, como um empresário, que pode ser tanto um grande empresário, como pode ser um micro e pequeno empresário, bem como pode ser também um microempreendedor individual, que é uma das categorias recentemente mais criadas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma banquinha de bombons, para que ela não fique descoberta, desprotegida, e ela, por exemplo, venha a ficar doente e não tenha o direito a uma aposentadoria ou algum auxílio do governo, ela vai inscrever o seu negócio no MEI. E essa categoria
vai protegê-lo nesse caso. Se ele ficar doente, como microempreendedor individual, ele tem direito a requerer junto ao governo um auxílio para ele. E existe uma série de regras que não compete a nós nessa aula abordar, vocês podem muito bem pesquisar. Mas o que a ênfase dada aqui é que existem esses vários caminhos. Existem também, pessoal, vários setores, se a gente simplesmente observar a realidade ao nosso redor, que podem abrir portas para o nosso trabalho. Por exemplo, o setor de alimentação. Imagine quantas coisas, se no caso você quiser ser um MEI, um microempreendedor individual ou um microempresário mesmo, se você quiser entrar nesse ramo da alimentação, imagina aí quantas coisas existem em torno disso. Você pode colocar uma pastelaria, uma sorveteria, uma lanchonete, enfim, um bar, tudo que envolve alimentação. Então há muitos caminhos. Mas se você não quer criar uma empresa, quer prestar serviço, você pode ser um chefe de cozinha. Então há uma série de caminhos aí, de desdobramentos dentro desse setor de alimentação. Saúde e estética, algo que cresce muito. Você pode querer ser tanto um médico, um enfermeiro, um dentista, bem como você pode querer trabalhar na área de estética facial, pode querer ser um cabeleireiro, pode ser trabalhar com alimentação, agora me fugiu o nome da profissão. Enfim, são muitos os caminhos, muitas as formas de ingressar dentro desse setor de saúde e estética. Lembrando que tem a saúde física, a saúde psíquica, a saúde relacional também. Existem profissionais, por exemplo, que trabalham com terapias para casais, por exemplo. Não deixa de ser uma área de saúde, palestras para casais. Porque a saúde é algo muito amplo, né? E a estética é a questão da beleza. Vestuário e acessórios, também uma área que está aí oferecendo espaço de trabalho, tanto para quem quer entrar como empregado, como empreendedor, como empresário, enfim. Imagine quantas coisas estão ligadas a esse setor. Informação e tecnologia, o setor que na verdade é responsável, talvez até pela maior parte, né, dessa transformação que estamos vivendo, essa rapidez com que as coisas estão mudando. Tanto a parte de gerenciamento, porque quanto mais informações circulando, maior é a demanda de pessoas que trabalhem nesse gerenciamento. E aí o pessoal da informática, os criadores de programas vão entrar muito nisso. Criar mecanismos para que essas informações sejam gerenciadas de uma melhor maneira e trazendo melhores resultados para a empresa. A segurança, na medida em que as empresas se tornam mais automatizadas, elas investem mais nessa tecnologia de informação, os riscos também aumentam. Então eles precisam investir em segurança. E a comunicabilidade, porque as tecnologias elas deram um boom nas possibilidades de comunicação. Então cada vez mais pessoas estão conectadas, estão ligadas a esses meios de comunicação remoto e tecnológico e informático. Logo, se torna necessário cada vez mais pessoas para atuar dentro desse setor. E a demanda por serviços, produtos, né, bens ligados a isso é muito grande. Educação. Imagina quanta coisa está dentro da educação. Desde aquela pessoa que vai trabalhar como professor na educação infantil, ou alguém que vai trabalhar com palestras para empresas, é também educação, ou alguém que resolve seguir a carreira de coaching, que está em alta. Enfim, há muitos setores que estão ligados à questão da educação. Ou você resolve criar uma empresa de cursos online, isso também é educação. Então vai muito longe. São vários setores, se vocês observarem, ao nosso redor, fazendo esse exercício de catalogação e de categorização das atividades econômicas, vocês vão perceber um mundo de possibilidades. Arte e entretenimento. Olha só, quanta gente hoje ganhando muito dinheiro, entregando não
coisas palpáveis, não, por exemplo, educação no sentido mais consistente de formação, mas entregando entretenimento das mais diversas formas. Os canais do YouTube, por exemplo, o Instagram, né, vídeos de Instagram, enfim, vocês estão bem antenados com isso aí, sabem que as possibilidades são muitas. O mundo da música, da arte, da pintura, da comédia, do teatro, enfim, é um setor também muito em alta. Então, olha só, cada uma dessas coisas que nós vimos, essas dimensões, lá na frente, quando a gente for trabalhar a questão do plano de negócio, muito provavelmente vocês vão se encaixar dentro de algum desses setores, ó. E vocês já podem começar a pensar onde é que você gostaria de atuar, né? E como você gostaria de atuar, a partir de que tipo de vínculo e contrato, ok? Então é isso, pessoal. Essa videoaula é curta, é apenas algo bem genérico, apenas para apresentar esses caminhos e dar a vocês a oportunidade de fazer suas próprias pesquisas e aprofundamentos. No blog vocês vão encontrar todo o roteiro e ao longo do dia também, à medida em que surgirem dificuldades, vocês podem encaminhar para mim as suas dúvidas também. Talvez não tenhamos a videoconferência também nesse dia, porque o tema é bem geral e nós vamos ter lá na frente um momento que talvez seja mais adequado a gente ter essa videoconferência. Porém, muito provavelmente eu deixarei o link para aqueles que quiserem entrar na conferência e tirar alguma dúvida, conversar comigo, alguma coisa, eu estarei lá à disposição. Então, desejo a todos boa aula, bons estudos.